A gente vai começar a edição de hoje trazendo mais informações e desdobramentos da operação, a mega operação da polícia no Rio de Janeiro. Por isso, vamos conversar aqui com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer os detalhes. Como está a tarde desta quinta-feira, depois desses dias todos de tensão, de movimentações de autoridades e de novos projetos, inclusive a criação de um gabinete para acompanhar de perto a situação da segurança pública no Rio de Janeiro. Hein, Rodrigo Viga? Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Fala, Cine. Boa tarde para você, para a turma toda da bancada, para o nosso ouvinte espectador internauta do 3 em 1. Mais um para a gente colocar na conta, né? Agora batizaram de escritório. Mas certamente, né, Cine? Sem outras oportunidades já ouviu. Força-tarefa, grupo de trabalho ou alguma coisa do gênero. O objetivo é aproximar essa distância que ficou muito clara essa semana durante todo o episódio envolvendo a mega operação no conjunto de favelas do Alemão e também da Penha, em que houve uma disputa, uma guerra de versões e narrativas, mas a gente tinha os documentos mostrando que pedidos foram feitos ao governo federal, mas aí esses pedidos chegaram ao Ministério da Defesa, que não se comunicou com o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, e ficou todo esse vácuo. Então, a partir de agora, na verdade, a partir do momento em que houver aí uma comunicação entre o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Victor Santos, delegado da Polícia Federal, e também o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarruba, aí, enfim, teremos na prática o início dos trabalhos desse escritório emergencial, que visa, depois de aparar essas diferenças e arestas, agilizar todo o processo burocrático em torno da ajuda necessária que o Rio de Janeiro vem reivindicando para enfrentar o crime organizado, especialmente o Comando Vermelho. Para que fatores como aqueles, né, envolvendo os ofícios enviados ao Ministério, seja de conhecimento do governo como um todo e não apenas de uma pasta que não entrou em contato com outra pasta no âmbito do governo federal. Meu caro Cine, você me perguntou como é que estava o dia hoje, está chuvoso. Já deu para perceber, né? Mas não é chuva de bala, não é chuva de tiro, é chuva que vem do céu, é obra de São Pedro. Mas a situação ainda é muito distinta da normalidade nos conjuntos de favela da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Comércio fechado, escolas fechadas, centros educacionais também funcionando precariamente, unidade de saúde, enfim. Vai ser difícil esses conjuntos de favela retomarem no curto prazo aquilo que é mais próximo da realidade, da normalidade. Até porque ainda há muitos traficantes de drogas do Comando Vermelho escondidos nessa região. Os números mais atualizados pararam ali naqueles 121 óbitos, né? 4 policiais, 2 policiais civis e 2 policiais militares e 117 suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. Houve nas últimas horas aí informações sobre o suposto vazamento da operação, o que a cúpula da segurança está rechaçando. Agora, é natural, quando você mobiliza uma tropa com 2.500 homens, 32 blindados, qualquer movimentação como essa chama a atenção. Não é para entrar num bairro, num prédio ou num microcosmo. É para entrar num conjunto de favelas, em termos de conjuntos, embora tenhamos somente na capital quase 850 comunidades, em termos de conjuntos, são 5 ou 6 no máximo. Meu caro Cine, uma força-tarefa, já que falamos dela, né, foi montada no IML, Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, para o trabalho pericial em torno dos corpos das vítimas. Muitas dessas mortes são de criminosos traficantes de outros estados, principalmente do Pará, o que demora um pouco na identificação dessas vítimas fatais. O fato é que, até agora, 15 corpos já foram liberados do ML e 50 foram identificados. A expectativa é que, até o final desta semana, todos os corpos que lá estão no ML vão estar devidamente identificados e liberados para as cerimônias de velório e sepultamento. Hoje, inclusive, foram sepultados os corpos de 2 policiais militares que morreram no confronto no Alemão e também na Penha. A gente tem falado muito sobre essa ação que é considerada a mais letal de toda a história das polícias brasileiras, mas também é mais letal para as forças de segurança do Rio de Janeiro. Nunca antes, na história da Polícia Fluminense, morreram em uma só operação, numa só incursão, 4 agentes de segurança. Repito, 2 policiais civis e 2 policiais militares. Na próxima segunda-feira, quem vai estar aqui no Rio de Janeiro é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vai ser apresentado a ele a realidade vivida, enfrentada e desafiadora das forças de segurança do Rio de Janeiro. Esse encontro vai acontecer no QG da Polícia Fluminense.
que é o Centro Integrado de Comando e Controle, onde agora há pouco aconteceu um encontro de parlamentares federais, estaduais e municipais com a cúpula da segurança e também com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Castro saiu de lá rapidamente, veio aqui para o Palácio Guanabara, sede do governo do estado, porque daqui a pouco nós teremos aí um encontro de Cláudio Castro virtualmente e presencialmente com governadores, mas do campo da direita. Romeu Zema, de Minas Gerais, talvez o Ratinho Júnior, lá do Paraná. Teremos Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás, que vem aqui num ato de apoio, de manifestação de solidariedade ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que, se por um lado está sendo elogiado, por outro está sendo bem criticado, inclusive, coincidentemente, só para fechar, Cine, nessa semana que já entrou para a história do Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira o julgamento de uma ação movida pelo Ministério Público Federal que pede a cassação de Cláudio Castro por conta de supostas irregularidades em contratações, ainda no âmbito das eleições do ano de 2022. Muitas notícias, muitas informações. Agora, a gente que é mais quilometrado, vamos dizer assim, macaco velho, como se dizia antigamente, está cansado de ouvir força de trabalho, força-tarefa, grupo de trabalho, escritório. Queremos solução na prática, execução no bom sentido, né, meu caro Cine? Exatamente, Rodrigo Viga. Parece que esses escritórios, esses gabinetes, essas forças de trabalho funcionam iguais às CPIs, né? É muito discurso, muita fala, mas pouca ação que provoque algum tipo de mudança na vida de quem realmente precisa, que é a população, que é o cidadão do Rio de Janeiro. Obrigado, meu amigo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom trabalho para você por aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse gabinete, então, que vai ser montado pelas autoridades do governo federal e agora do governo do estado, para olhar de perto para a situação do estado do Rio de Janeiro. Como se não fosse possível ter enxergado tudo isso há tantos anos. Né? Não é nem a primeira e nem será a última operação que a gente acompanhará, mas é a mais letal da história do Rio de Janeiro e por isso há essa mobilização, coincidentemente também no ano anterior ao da eleição, em que está todo muito preocupado com reputação. E Alangani, adianta montar um gabinete se não houver nenhum projeto de estrutura mesmo de segurança pública no Rio de Janeiro? Não adianta, Evandro. Se for apenas para resolver o problema a curto prazo, a gente já viu esse filme no passado. O que vai acontecer? Tem uma ocupação policial que deve ser feita, sim, e aí depois, quando está tudo normalizado, a polícia, o exército vai embora, né? Acionam lá uma GLO e tudo volta como era antes. E aí eu pergunto, Evandro, por que não uma ocupação permanente das Forças Armadas dessas regiões dominadas pelo tráfico de drogas? A literatura, né, econômica, que estuda muito criminalidade, ela mostra que a presença policial reduz a criminalidade. Isso é provado com dados estatísticos. Então, por que não ter uma presença permanente da polícia nessas áreas e não apenas quando acontece uma tragédia? Fala, Piperno. Olha, Evandro, primeiro que quando a gente vai estudar e analisar tudo que esse gabinete, ou esse comitê se propõe a fazer e quem serão os seus integrantes, acho que a pergunta mais óbvia que ocorre a muita gente, e foi inclusive aquela que ocorreu a mim, é o seguinte: opa, mas espera lá, aqui não tem nada de mirabolante, por que isso não foi feito antes? Onde foi que falhou essa interlocução? Porque o que ele está falando, o que esse gabinete basicamente está tratando é de oferecer ajuda aí, algum reforço em matéria de recursos humanos, e no Rio de Janeiro tem bastante, inclusive o pessoal das Forças Armadas lá, alguns recursos materiais. Isso também não vai, né, piorar a situação fiscal do país, porque são recursos que o país já dispõe, e principalmente aproximar todos esses lados para que a comunicação seja mais fluida. Então, qual era a dificuldade de se compor isso antes? Eu lamento muito que isso não tenha sido visto com maior antecedência. Sou
de uma operação que beira aí, enfim, a tragédia, a despeito de ter afugentado, prendido muitos traficantes e tal. Mas, pelo menos, eu acho que tem algo didático nisso. Que esse comitê, que esse escritório, sirva de uma espécie de projeto piloto para que ele seja replicado em outras áreas do país, porque a violência não é uma questão exclusiva do Rio de Janeiro. Ô Zé Maria Trindade, e aí a gente tem o governo federal agora também buscando um esforço que tente tirar dele a cobrança que se fez nos últimos tempos sobre um distanciamento dessa gestão em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro e que também mostre, de certa forma, que mesmo que os políticos estejam em espectros opostos, que há um diálogo que possa levar à solução, ou pelo menos à condução de algo que modifique um pouco a vida do cidadão do Rio de Janeiro. Como é que você avalia esse gabinete que está sendo montado? Você acha que vai funcionar ou é só mais uma encenação política próximo da eleição? Sabe que pode funcionar, porque há exemplos de que houve sucesso todas as vezes que se uniram forças na área de segurança pública. Mas antes eu queria colocar aqui um parêntese, apoiando totalmente a fala do meu amigo Dani, que, olha, é o seguinte, não dá para fazer uma operação e voltar e liberar, aí outras pessoas ocupam, há todo um sistema no crime de substituição e rápida, né? Porque eles não precisam fazer concurso, eles não precisam escolher pessoas, está tudo ali e faz muito rapidamente. Aí depois tem que fazer de novo outra operação, né? E sai do lugar e eles enchem de novo. Então é preciso ocupar de uma vez por todas, mesmo que seja progressivamente. Agora, sobre esse escritório, eu sempre dou como exemplo em duas oportunidades em que a segurança pública do Brasil brilhou. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Houve a criação de um escritório centralizando todas as informações e dados de todos os sistemas policiais. Penitenciário, policial rodoviário, policial penal, né? Policial federal, as polícias, e montaram aqui em Brasília um grande sistema de interlocução. Cada um comandava a sua atividade, mas havia uma interlocução e um cruzamento de dados. Foi assim que, tempos depois, eu tive acesso a informações ali de bastidores de que houve a interceptação de criminosos que iam fazer atos terroristas aqui no Brasil. Ninguém ficou sabendo, mas houve interceptação, houve prisões e houve, inclusive, operações especiais para isolar algumas células que pretendiam fazer atos terroristas. Não é só isso. Houve todo um controle na segurança pública. Então, se houver a formação desse escritório com este intuito de unir informações de forças, por exemplo, ontem ficou muito claro que a Polícia Federal foi comunicada da operação, analisou e concluiu, foi o seguinte, me avisaram aqui, me explicaram. Era ocupação de terreno. A Polícia Federal não trabalha nessa área. Não é polícia ostensiva e não faz ocupação de terreno. Tá. Mas se houvesse uma explicação e um pedido de que, olha, a inteligência da Polícia Federal nos interessa. A Polícia Federal sabe exatamente por onde andam os maiores traficantes do Rio de Janeiro. Lá tem uma superintendência muito grande e tem um sistema de inteligência. Aí a colaboração seria muito boa. Ninguém falou em colocar o policial federal com fuzil na mão para subir o morro, mas daria uma força muito grande para as polícias militar e civil do Rio de Janeiro, informações. Isso é muito importante. Então, um escritório montado assim seria eficiente. Por outro lado, outra informação aqui. O governo foi orientado a ter muito cuidado com isso. Isto é um debate que está no limite da ideologia. E há aquela história de colar na testa da esquerda de que defende bandido e defende traficante, né? E há agora uma tendência já de alguns meses do governo em tentar tomar a pauta da segurança pública para a esquerda. Isso ficou muito claro no envio da PEC da Segurança Pública ao Congresso Nacional
e outras ações do presidente Lula, como, por exemplo, essa história de agir por meios mais eletrônicos e de inteligência para tirar o dinheiro das facções, todo esse discurso foi exatamente em busca desta pauta. Então, o presidente Lula está pisando em ovos para falar ou agir aí nesta área. O escritório, portanto, daria certo se tivesse o intuito de troca de informações, não de comando. Exatamente, Zé. Eu quero também puxar o fio sobre essa história de você dizer que o presidente Lula está pisando em ovos, porque a segurança pública não é, digamos, um tema muito confortável para a esquerda aqui no país. E o que dá para perceber também é que, diante dessa dificuldade de encontrar algum interlocutor, alguma voz no governo que possa representá-lo de uma maneira mais contundente e efetiva no discurso relacionado ao combate ao crime, a gente percebe que o presidente Lula adota um tom mais moderado em relação ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Mesmo tendo lados políticos opostos, digamos assim, o presidente Lula evita fazer críticas muito diretas ao governador. E o que ele tem buscado é colocar o governo numa posição de oferta, de que estaria à disposição para criar, então, um programa entre ambos os governos que possa alterar minimamente a situação que acontece no Rio de Janeiro hoje. E, Bruno Musa, como é que você avalia essa estratégia? Que você diminui um pouco a crítica ou a guerra de narrativas e tenta garantir um espaço de parceria, uma imagem de que há uma colaboração, de que o governo está disponível para tentar reduzir a crise que foi provocada pela dificuldade de diálogo entre o governo do estado do Rio e o governo federal? Evandro, tudo isso é estratégia política. Não é realmente porque acreditem que precisam combater o crime de verdade. É tudo pensando em voto. Veja bem, eu nunca mais me esqueço quando o presidente Lula tentou colocar a praticamente morta, digamos assim, no bem-estar das pessoas, CLT, né? Praticamente morta no sentido de novos trabalhadores quererem estar vinculados a ela. Quando ele tentou colocar a CLT para aqueles entregadores de aplicativo. E eles fizeram, tanto a iFood quanto a Uber, fizeram uma pesquisa com os seus colaboradores no país inteiro, não apenas se gostariam de serem regidos pela CLT ou não, mas quais instituições os brasileiros mais confiavam. E as que vieram, as 3 primeiras, eram família, igreja e polícia, mostrando que o brasileiro tem em si um sentido conservador dentro dele. Determinadas pautas são importantes. Veja, família, igreja e polícia. Pesquisa feita pela Uber e pela iFood com os seus colaboradores. Tudo isso que a gente está falando agora aqui tem a ver, no meu entender, com a reação que as pessoas tiveram, em grande parte, e há sim análises a serem feitas importantes nas redes sociais, de movimentos apoiando o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A população não aguenta mais. Ontem eu fiz um vídeo, hoje, aliás, eu fiz um vídeo para o meu canal, explicando os fundamentos econômicos, os problemas econômicos que essa violência traz. As empresas investem, na média, 170 bilhões de reais por ano no Brasil em segurança privada. Isso dá 1,5% do PIB brasileiro. Nós estamos falando de dinheiro que poderia ser muito bem reinvestido dentro das empresas, que aumentariam a produtividade, que contratariam mais pessoas, mas não. Tanto empresas como pessoas físicas precisam gastar o seu dinheiro que poderia ser reinvestido na sociedade, gerando emprego, gerando conhecimento, gerando produtividade, para se proteger daquilo que o Estado mentirosamente diz que está lá para suprir a necessidade do cidadão. E não está. Hoje nós vimos mais uma vez, a arrecadação do governo cresceu, a receita líquida cresceu 0,6%, as despesas cresceram quase 6%. Quase 6%. O déficit no ano já está em 100 bi. Ou seja, eles aumentam os impostos, aumentam as receitas e o déficit só aumenta. E os serviços simplesmente declinam a cada dia que passa. E o brasileiro, que pode, contrata serviços de quem? Privados, para suprir aquilo que o Estado supostamente deveria entregar. Portanto, tudo é um discurso político, é uma grande mentira e uma grande retórica para angariar votos em caminho de uma eleição que o Brasil vai viver.
ele poderia bater de frente, como você muito bem colocou, no governador, no governador do Rio de Janeiro, uma vez que eles estão em oposições aqui de espectro político ideológico, mas não, ele percebe que as pessoas não estão mais aguentando. Vale a pena olhar alguns discursos, inclusive de pessoas da esquerda. O prefeito de Maricá, a gente lembra muito bem do áudio do Eduardo Paes, se não me engano, falando o que representava Maricá. É a cidade que tem o maior PIB per capita do Brasil, muito parecido à Suíça. Muito parecido à Suíça. Só que 70% dos eleitores vivem de Bolsa Família, porque o dinheiro não chega nas pessoas. Fica onde? Nas barreiras políticas. Prefeito de Maricá, Quaquá, que é do PT, apoiando o que foi feito no Rio de Janeiro. Faz as suas ressalvas, usa palavras duras contra os bolsonaristas e etc., mas apoia o que foi feito. A esquerda está percebendo que essa famigerada pauta de defender bandido não aguenta mais. Hoje pela manhã, e passo minha palavra tomando café com a moça que trabalha na minha casa e meus filhos, ela olhou e falou: semana passada eu fui assaltada no ônibus, indo para minha casa. Eu não aguento mais o que está acontecendo aqui. Palavras dela. Então, ela veio me contar, você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro? Tinha que ter sido o dobro. Palavras dela. A população não aguenta mais. O Brasil passou de todos os limites.